Bom dia, caríssimos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma questão do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ler a pergunta 50, 51, 52 e eu passo a palavra ao nosso digníssimo Fábio. Então, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Um abraço para o Jorge, para o Renato, para o Tiago, para todo mundo que está assistindo a gente. Que Deus abençoe a todos. Continuando o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, então, esse item que vai tratar do povoamento da Terra, Adão. A questão 50 pergunta o seguinte: a espécie humana começou por um homem só? E os Espíritos respondem: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Oh, discussão linda isso, né? Porque, na verdade, se nós seguirmos a ideia de que Adão foi o primeiro, e aí tem Adão, Eva, né? E daí saíram os filhos que saíram e conheceram e povoaram, a gente vai ver que em determinado momento da Gênese, os filhos de Adão, né, que Caim e Abel, mas um matou o outro, e aí chega e numa comunidade, ou seja, numa cidade. Ali começam as dúvidas. Tá, mas então existiam outros espíritos, outras pessoas, porque como que ele chega num lugar e existe uma comunidade? Mas acredito que na ideia da Gênese é a ideia da criação, é a ideia de que apenas que Deus criou o homem, que criou o espírito, mas é muito claro e muito óbvio que pela lei, né, pelas leis naturais, a gente pode saber que não teve apenas uma única criação, porque não faz sentido, senão a gente já entra em inúmeros problemas, como o incesto, por exemplo, e aí vai. Então, é um sentido figurado, e que aqui, meados, né, de 1840, 1850, começa a nós termos a maturidade de tratarmos esses assuntos com muita delicadeza. E precisamos também levar em consideração que nessa época Kardec também levanta um conflito, uma briga contra os ensinamentos da igreja que dominava até então. Então os assuntos, os conteúdos, eles eram bastante firmes e rígidos no conhecimento. Lá vamos nós de novo para os exilados de Capela, né? Citei ele aqui algumas vezes antes, é porque o livro ele trata justamente dessa parte aqui do Livro dos Espíritos e traz algumas elucidações. Segundo o livro, nós tivemos pós-dilúvio, né, pós-época diluviana, né, com a fundação do continente atlântico, enfim, as movimentações geográficas do planeta. Nós tivemos a transmigração planetária de seres oriundos de um planeta chamado Capela, que fica na constelação do Cocheiro. Se vocês pegarem qualquer app aí de astronomia, vocês conseguem ver a constelação. E digitar Capela, você acha ainda a estrela ao qual o livro se relaciona. E daí que vem o mito de Adão e Eva do paraíso, da expulsão do paraíso, porque Capela já era um planeta muito avançado. Em algumas lives aqui mesmo do Portal Paz já foi respondido questões a respeito. Eles disseram que a tecnologia lá estava muito mais avançada do que aqui. E eu lembro perfeitamente de uma das lives que eles até dominavam, de certa forma, alguma coisa relacionada à viagem do tempo, enfim, a busca de informação a esse respeito. E pós-dilúvio, claro, ficaram as raças aqui no planeta, né, de forma um pouco mais primitiva, chamado de silvícolas, mas tinham já algumas civilizações que conseguiram se manter presentes no planeta, né, não foram aniquiladas. E aí nós tivemos a transmigração de 4 povos que vieram aqui para o planeta Terra. O primeiro deles foram os arianos,
E só um parênteses, arianos tem a ver com o termo Árias, do rio Árias, da região que eles vieram, tá? Não tem nada a ver com raça ariana, de ser, não tem nada a ver. Na verdade, esse termo ele é oriundo da região que eles chegaram. Depois nós tivemos os hindus. Depois nós tivemos os egípcios e por último os hebreus. Então, por isso aqui que ele responde que mais ou menos no que ele assinala é cerca de 4.000 anos antes de Cristo, que é a próxima pergunta. Então, daí que veio esse mito de Adão e Eva, da expulsão do paraíso e da chegada do Adão na Terra. Na verdade, acho que ele se relaciona mais com os seres que vieram, que acabaram representando a raça dos hebreus, que foram os últimos a chegarem no planeta Terra, transmigrados do sistema de Capela. Interessante nesse ponto que vocês estão comentando, analisar assim, né? Na grandiosidade do universo, na grandiosidade dos sistemas estelares, dos sistemas planetários, essas transmigrações elas estão ocorrendo o tempo inteiro, né? Agora mesmo a gente está passando por uma fase de transição, né, que a gente chama aí de transição planetária, e a gente está deixando essa fase, vamos dizer, mais animalizada do planeta, do mundo de provas e expiações, para adentrar de vez no mundo de regeneração, né, onde seremos um pouco melhores, né, onde seremos um pouco mais fraternos, um pouco mais amorosos. E esse movimento aconteceu lá atrás também, justamente para a gente dando esses saltos evolutivos, né? Então, analisar por esse ponto, assim, que isso ocorre no cosmos inteiro, no universo inteiro, é muito... foge um pouco da nossa compreensão, lógico, tamanha grandiosidade do universo, mas é muito interessante, né, esse processo, assim, de vai e vem desses espíritos de um orbe para o outro, né? Justamente analisando que por trás disso tudo está a consciência divina, né? A misericórdia divina, né? Que sempre nos dará a oportunidade para nos adiantarmos aí na escala de evolução. Não sei se o Renato quer comentar algo aí, meu irmão. Meu comentário talvez ele vai ultrapassar para a próxima pergunta, então eu comento na próxima. Ok, vamos lá então. Pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aí tem um comentário do Kardec aqui. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Eu lembro acho que na adolescência ali surgiu um livro chamado Seriam os Deuses Astronautas, e ele fala basicamente esse avanço tecnológico que existia em algumas regiões do planeta e que não eram congruentes com o avanço da civilização em si. Então tem os exemplos lá das próprias pirâmides do Egito, tem o exemplo das cidades ali dos maias, dos astecas, né? Então ele abordava mais essa evolução tecnológica civil, mas o aspecto moral em si estava ainda a desejar, né? E ao longo das pesquisas arqueológicas também a gente vê o aparecimento dos símios, né? E da evolução arqueológica de cada continente, você vê o aparecimento das espécies, né? Quando o Tiago, Jordelei e o Renato também, e alguma coisa que eu comentei também no outro item ali, né? E quando eu estava lendo essas questões aqui, eu lembrei do livro, A Gênese, né? Que ele é um desdobramento desse primeiro livro, do Livro dos Espíritos, né? E aí tem um item aqui que ele vai tratar justamente dessa questão da doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido.
E aí, num determinado momento aqui, ele vai falar o seguinte, a raça adâmica, né? Ele vai falar da raça adâmica, que é aquela que se desdobrou a partir de Adão, né? Então ele fala assim, os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoada, interessante isso, já povoada, mas por homens primitivos, mergulhados na ignorância e que tiveram por missão fazer progredir, levando entre eles as luzes de uma inteligência desenvolvida, né? Então, aquela teoria dos anjos decaídos é justamente essas fases de transmigração, né, que ocorrem aí para... Tem esse viés de trazer um conhecimento maior, de trazer um princípio de moralidade um pouco mais elevado, que vai auxiliar aqueles seres que já estavam ali, que já estavam na Terra, mais primitivos, a também evoluírem, né, a terem aí um salto de consciência, que é o que a gente está fazendo a todo momento, né? Eu sempre gosto de falar isso porque a gente está sempre em constante evolução, né? Como a gente brinca, um tijolinho por dia, um tijolinho de cada vez, né? A gente vai construindo a nossa consciência mais luminosa, né? Quando a gente pensa em quebrar paradigmas, é um processo muito mais longo do que simplesmente mudar aquilo que nós pensamos hoje, né, com o conhecimento que nós temos hoje. Mas é olhar para trás e desfazer ou desmontar inúmeros quebra-cabeças que nós montamos de uma forma equivocada para hoje, justa para o momento. Veja, se nós olharmos a cronologia do tempo, né, e do conhecimento da população, faz sentido compreender que Adão tenha sido o primeiro, pois se trata de uma mudança, e isso os espíritos também nos dizem, de uma mudança muito acentuada no processo da intelectualidade quando chega. Mas, claro, os espíritos que vieram nas transmigrações, principalmente estes, né, que seguiram a raça adâmica, que dão origem à raça adâmica, eles vieram portadores de conhecimentos que nós nem poderíamos imaginar para aquela época, onde o mundo era bastante primitivo, onde os corpos eram animalizados. Mas claro que eles não trouxeram todo o conhecimento à tona, né? Não veio o conhecimento deles assim da noite para o dia. Eles foram vindo trazendo conforme a brutalidade dos corpos que eles habitaram. E então, nesse ponto, a gente vê que a alusão à criação, né, à inteligência, à chegada do desenvolvimento intelectual, se dá por Adão, né, aquele que representa uma raça. Mas hoje, a gente olhar para trás, e nós sabemos que, se tratando de religião, tem aquelas ideias que estão muito enraizadas e concretizadas na mente, no subconsciente de todos nós, e que desfazer esta crença é muitas vezes tirar até o próprio chão aonde se caminha, que não é a nossa intenção aqui, não. É apenas trazer uma argumentação saudável para que quem saiba a gente mesmo, nós aqui, nós quatro, tenhamos a capacidade de olhar com mais leveza, com mais fluidez em relação a um passado, diante do conhecimento que temos hoje, para podermos projetarmos um amanhã, aonde este conhecimento de hoje tornar-se-á muito primitivo, né, muito grotesco ainda. Mas é um caminho muito interessante. Veja, os espíritos dão mais ou menos por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Já existiam raças antes, e nesse ponto que a gente precisa ir para a ciência. 4.000 anos antes. Quais os seres que habitavam aqui? E veja que na própria história tem um momento em que encontram-se os seres primitivos, né, Neandertals, com outros, né, mais esclarecidos. E a própria história conta da onde que vem esta união das duas classes, ou melhor, da onde vem o elo perdido que se busca até hoje. Então, aí a gente começa a buscar respostas e esclarecimentos para o passado naquilo que nós vivemos hoje.
sem desmentir a espiritualidade, sem desmentir as crenças, mas sempre acrescentando cada vez mais, né? Quem sabe a gente encerra esse e cria um outro só para o próximo conteúdo. Pode ser. Porque ele vai dar uma divisão aqui, né? Agora vai entrar especificamente na diversidade das raças. Né? Então tá. Acho que é isso aí, então, pessoal. Obrigado pela paciência. Obrigado por acompanharem esse estudo aqui do Livro dos Espíritos. Não esqueçam, se gostarem, deixem seu like aqui no vídeo. É muito importante para fortalecer essa corrente do bem. Compartilhem e deixem os seus comentários que a gente vai vendo aqui e vai respondendo na medida do possível. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Até a próxima.